Estrutura organizacional. O que é uma estrutura organizacional? Né? É como você aloca o capital humano da sua empresa, né? Como você coloca lá no seu organograma as pessoas que vão trabalhar na sua empresa, que vão fazer você chegar onde você quer chegar. Como é que a gente faz para fazer uma estrutura organizacional? Antes da gente fazer uma estrutura organizacional, a gente tem que fazer duas coisas muito importantes antes de montar a estrutura organizacional, para você conseguir de fato pegar esse capital humano que você tem e alocar nos lugares corretamente. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, antes da estrutura organizacional, você tem que ter um planejamento, né? Então, você faz um planejamento, planeja para onde você quer ir, né? Com toda a sua empresa, um planejamento estruturado do que você vai fazer, de onde você está hoje, de onde você quer ir, qual tempo você vai demorar para chegar lá. Depois do planejamento, que é uma parte que é sobre o planejamento, o segundo momento, são as metas financeiras, né? Então você pegou lá e fez as suas metas financeiras. Eu quero vender R$1 milhão por mês. Planejei como é que eu vou fazer, botei um valor que eu quero vender por mês. Aí você entra com a estrutura organizacional, que é o terceiro ponto, né? O que nós vamos falar hoje. Tiago, por que não tem como fazer uma estrutura organizacional sem fazer um planejamento, sem fazer uma meta financeira? Porque a estrutura organizacional é como você vai alocar o seu capital humano dentro da sua empresa, né? Para você alocar o capital humano dentro da empresa, você precisa saber onde você está, onde você quer chegar, qual o valor que você quer vender, para mim entender quantas pessoas eu tenho que colocar em cada lugar, senão você não consegue fazer, né? Então o terceiro ponto importante é esse, né? Fazer estrutura organizacional para você conseguir pegar o seu time, pegar o seu capital humano e locar nos lugares mais indicados que você vai precisar mais nessa jornada sua de atingimento de meta financeira e de planejamento. E aí, o que você tem que preocupar com a parte de estrutura organizacional, né? Como é que funciona a parte, como é que roda esse fluxo, né? Então a gente começa o seguinte: estrutura organizacional, o quê? Autoridade. Quem vai mandar em quem? Quem manda em quem? Primeira parte ali em cima, autoridade. Quem são as pessoas que mandam? Depois que você decidiu quem são as autoridades, você passa quais são as responsabilidades dessas pessoas, tá? A responsabilidade do gerente de produção é tocar a fábrica toda. Responsabilidade do supervisor de instalação é não deixar que a instalação peque por algum momento, erre por alguma coisa, né? Então, as responsabilidades de cada um, ali que a gente tem ali no nosso organograma, né? A comunicação, como é que vai ser a comunicação, né? Ela vai ser por reuniões, ela vai ser pelas OS, qual o fluxo da comunicação, como que vai seguir o fluxo da comunicação, né? É uma das coisas mais importantes de uma empresa, né? Onde a gente mais falha é em comunicar errado ou deixar de comunicar, e as pessoas acabam que vai lá e faz da cabeça delas e faz errado. Então a comunicação é o terceiro ponto. E a direção, qual que é a direção que nós vamos tomar? Como é que nós vamos fazer? Eu quero fazer essa placa aqui, qual que é a direção que eu tenho que tomar, que eu tenho que dar para todo mundo aqui, para a gente conseguir fazer esse serviço executado da forma que tem que ser executado. Então olha para você ver, né? Como é que, para a gente chegar numa estrutura organizacional, a gente tem uns deveres de casa antes para fazer, porque senão a gente não consegue fazer, né? Eu vejo muita empresa de comunicação visual, principalmente as que a gente mentora na Mentore Pro, elas não têm isso muito bem definido. Não existe um fluxo muito bem definido, não existe muito bem quais são as pessoas que têm autoridade, as responsabilidades elas são meio confusas, a comunicação, cada um comunica de um jeito, e acaba que isso vira uma bagunça, e aí a empresa começa de fato a ter muito anomalia, muitos erros, deixa de crescer, atrasa seus trabalhos, seus serviços, porque não existe esse conjunto de coisas que é obrigação
numa estrutura organizacional, né? A gente precisa saber quem são as autoridades, quem manda, a gente precisa saber quais são as responsabilidades de cada um que está ali dentro do seu organograma, a gente precisa definir qual que vai ser a comunicação entre as pessoas, né? E a gente precisa definir qual que vai ser a direção, para qual lado que nós vamos seguir, né? E isso é muito importante, né? Por isso que eu falo, antes de você fazer a sua estrutura, criar a sua estrutura organizacional, você tem que fazer um planejamento básico. Faça um planejamento básico. Depois que você fez um planejamento básico, faz uma meta financeira. Aí você vai fazer estruturação organizacional. Que nada mais, nada menos, gente, é você pegar a sua meta financeira e o seu planejamento. Beleza, fiz aqui minha meta e meu planejamento. Já está aqui, resolvido. O que eu quero vender, onde eu quero chegar. Pô, agora eu preciso de gente para fazer isso. Eu sozinho não consigo fazer. Entendeu? Eu sozinho não consigo vender 1 milhão por mês. Eu sozinho não consigo entregar 1 milhão por mês. Eu não consigo produzir, eu não consigo instalar. Então, para mim conseguir entregar e bater essa meta financeira e esse planejamento que eu fiz, essa meta financeira, eu preciso de gente, capital humano. Ah, beleza, agora eu vou fazer o organograma para me conseguir chegar lá. Exemplo, eu tenho que ter quantos vendedores? Para me vender 1 milhão por mês, eu tenho que ter 5 vendedores vendendo 200 mil. É isso aí. Como é que eu vou fazer com cada vendedor? Qual vai ser o mercado? Qual vai ser a autoridade dele? Entendeu? Quais são as responsabilidades? Por exemplo, vender 200 mil. Qual vai ser a comunicação? Como é que ele vai comunicar isso? Né? E qual vai ser a direção que nós vamos dar para ele seguir, para ele conseguir atingir essa meta? Então, só que isso você desce para todas as áreas da empresa. Né? Para todas as áreas. Né? Então, você vai cascateando. Quando você começa a fazer um planejamento organizacional, você precisa entender o tanto de gente que você tem hoje no negócio, né? E o que vai ser o papel de cada pessoa dessa. Muito claro. E qual que vai ser a comunicação. Porque senão você não consegue. Estrutura organizacional basicamente é isso. É alocar as pessoas nos lugares corretos. Só que para você conseguir fazer isso, você tem que fazer todo um para-casa antes que eu falei aqui. E hoje eu vejo muita empresa de comunicação visual perdida nisso, né? Porque isso é uma alta gerência da administração junto com o RH, junto com a diretoria, né? E por que as pessoas não conseguem fazer isso dentro das empresas, os donos, os CEOs? Porque essas pessoas elas estão muito no operacional. Elas ficam muito no operacional. E por ficar no operacional, ela não consegue olhar a gestão. Isso é gestão da empresa. Né? É o que a Mentory Pro, o que a CV Experience gosta muito de mostrar para o mercado de comunicação visual. A gente tem que fazer gestão da empresa. Nós, como donos, como CEO, a gente tem que gerir o negócio. Dar as ferramentas corretas, colocar o trabalho na empresa e gerir tudo isso. E eu vejo que os CEOs das empresas, os donos de empresas de comunicação visual hoje, não conseguem fazer isso. Por quê? Porque eles estão muito no operacional, está muito no dia a dia, né? O cara está ali, ele não está na gestão, ele está no tático e na operação. Ele faz o tático e a operação junto. E aí o que acontece? Ele não consegue fazer a gestão, né? Por não ter tempo. Porque o nosso mercado ele é muito dinâmico, de fato, ele é muito acelerado, né? Muito procrastinador. Então, se a gente não chegar e entender que para a gente criar uma estrutura organizacional, a gente precisa ter um planejamento da empresa como um todo, onde eu estou, onde eu quero chegar. Dentro desse planejamento, no segundo ponto, tem que ter a meta financeira. Quanto que eu vendo hoje, quanto que é o ideal de eu vender por mês, né? Por quanto tempo, valor, né, dinheiro, e depois fazer a estrutura organizacional que vem no terceiro ponto. Você não consegue fazer uma estrutura organizacional se você não tiver um planejamento desenhado, nem que seja um planejamento mais ou menos feito, e uma meta financeira, né? Por exemplo, para você vender 100 mil, você tem que ter X colaboradores. Para você vender 500 mil, você tem que ter 3X colaboradores. Para você vender 1 milhão, você tem que ter 5X colaboradores, né? Então, por isso que é importante. E você tem que saber quem que é a autoridade, quais são as responsabilidades de cada um, como é que vai ser a comunicação
e qual que vai ser a direção. Então é muito importante a gente entender isso. Muitas vezes a gente vê, eu vejo os nossos mentorados na Mentory Pro, hoje já tem mais de 25 empresas mentoradas, e o problema maior das empresas é gestão, né? É gestão. Então as empresas não têm gestão, e no nosso mercado não tem ninguém falando de gestão a não ser a gente, né, da CV Experience. Por isso que eu gosto muito de bater, porque quando o cara começa a pegar a rédea da gestão da empresa dele, o negócio dele decola. Comigo foi assim na TLV, entendeu? Porque você precisa de fato que parar e ficar na gestão, botar o tático e o operacional para fazer para você, né? Você tem que delegar isso, tem que delegar. Para você conseguir crescer, você tem que delegar. Né? A única coisa que eu falo que a gente não pode delegar, a gente dono de uma empresa de comunicação que a gente não pode delegar, é a parte comercial. Né? A parte comercial, aquela hora ali de assinar um contrato, aquela hora de fechar um negócio. Pô, daquele momento para frente ali, você tem que colocar uma pessoa para tocar para você. Né? Para quê? Para você correr atrás de outro grande, para fechar outro grande. E as pessoas ir tocando a parte tática e operação. Porque senão você fica muito preso no negócio. Muito preso no negócio. E aí você acaba que fica preso, você acaba que você não consegue olhar a parte de gestão do negócio. Ah, Thiago, eu não consigo fazer a estrutura organizacional da minha empresa. Primeira pergunta que eu falo, você já tem um planejamento pronto? O seu planejamento está pronto? Tá, você já tem uma meta financeira pronta? Quanto você quer vender no primeiro trimestre, segundo trimestre, quarto trimestre, primeiro semestre, segundo semestre? Você já tem isso muito bem definido? Tem. Aí você passa para estrutura organizacional, que é o organograma, que é fazer o organograma, é desenhar lá todas as suas áreas. Eu tenho uma área de acrílico, eu tenho uma área de serralheria, eu tenho uma área de pintura especial, eu tenho uma área de cortes eletrônicos, que aí você vai entrar lá, plota de recorte, você vai entrar lá, laser, você vai entrar halter, você vai entrar... Você tem, colocou isso tudo, coloquei. Agora, quem que vai colocar o chapéu em quem? Entendeu? Quem que vai colocar o chapéu em quem? A importância disso. Aí você começa a fazer uma estrutura organizacional. Aí você começa. Depois que você desenhou o organograma, você tem uma meta financeira e você fez um planejamento, cara, para mim sair daqui desse ponto A e lá para o ponto B que eu quero, eu vou precisar disso aqui, eu vou precisar de mais vendedores para me bater a meta que eu quero bater. Eu vou precisar, para me bater essa meta aqui, eu vou fazer mais o quê? Eu vou fazer mais fachada de ACM. Cara, eu vou precisar de serralheiro, eu vou precisar de montador, eu vou precisar... E aí você vai desenhando isso, cascateando isso, né? Você pega lá em cima, aquilo vai ramificando, criando raiz até chegar no ponto que você fala assim, com isso aqui em mãos, eu consigo chegar lá na minha meta financeira e eu vou conseguir atingir o meu planejamento, o que eu planejei fazer, entendeu? Estrutura organizacional é isso, é montar um time para bater a sua meta financeira e chegar aonde você quer chegar, né? Por isso que não tem como você fazer uma estrutura organizacional se você não tem esse planejamento e essa meta financeira. E aí, vamos de novo, as autoridades. Quem são as autoridades dentro do negócio? Que é o CEO, que são os donos, e as pessoas que estão no tático. Essas pessoas são as maiores autoridades, essas pessoas que vão fazer o negócio andar. Então, a importância de você ter isso muito bem definido. Quais são as responsabilidades de cada um, né? Quem assume o quê? Pô, eu tô aqui assumindo a parte de vendas, por exemplo. Eu sou o CEO e a parte de venda, a responsabilidade de venda, a autoridade de venda sou eu, responsabilidade de venda sou eu, né? Eu que vou estar responsabilidade por time comercial todo, pelos vendedores, pelos atendimentos, pelos comerciais. Qual vai ser a comunicação que nós vamos trabalhar? Qual que é o fluxo? E aí a comunicação o quê? Como é que vai ser a prospecção? Como é que vai ser a jornada do cliente dentro da empresa? Como é que vai ser o fluxo de abertura de OS? Como é que vai ser o fluxo de reunião para descer a OS do comercial para a parte produtiva, a fábrica, entendeu? Olha como é que a comunicação é importante. Como é que vai ser a comunicação entre o tático e o operacional, né? Como é que você vai passar essa informação para essa informação chegar certinha para quem está lá embaixo? É uma reunião de kickoff que você vai fazer toda vez que for descer, né? É um checklist de uma planilha. Então o fluxo é muito importante. E aí depois a direção.
A direção é o quê? É você passar para a parte de fábrica, né? E essa fábrica for andando com isso e você ir acompanhando. Você ir acompanhando. Então é muito importante isso, né, gente? Então, se uma empresa não tem, de fato, um planejamento estratégico, não tem uma meta financeira, ela não vai conseguir fazer uma estruturação organizacional perfeita, porque ela não sabe onde ela quer chegar. Então você precisa disso. Eu falo muito na nossa mentoria, na Mentory Pro, e falo muito com os nossos mentorados que eu só consegui crescer o meu negócio quando eu comecei a entender o seguinte: cara, eu preciso botar gente para me ajudar a tocar o negócio, a ter mais responsabilidade, né? E com a responsabilidade vem a autoridade, porque aquela pessoa ela bate no peito e fala: a responsabilidade é minha, qualquer problema que der, é o meu que está na reta. Então eu preciso de fato ter a autoridade, ter a responsabilidade do que eu vou fazer, né? Então quando você coloca as pessoas e as pessoas ela tem na mão dela a responsabilidade e é de responsabilidade dela fazer, e você não vai interferir naquilo, cara, o negócio começa a andar, tá? O negócio começa a andar. Então, eu na TLV hoje eu fico 100% na gestão do negócio, eu não fico nem no tático nem no operacional. Nesses exatos dias eu estou no tático, porque eu estou sem um gerente, estou procurando um gerente para tocar a parte de fábrica para mim. Então eu estou um pouco no tático, mas a gestão é o mais importante do negócio, né? Eu estou fazendo a gestão. O que é fazer gestão? Já estou procurando um gerente para colocar no tático, né? E eu vou treinar essa pessoa durante 3 meses e depois eu solto ela e falo, igual hoje, segunda-feira, a gente já começa o dia fazendo reunião. Pai, quais estão todas as OS? São todas as OS aqui, estão todas aqui. Como é que vai funcionar? O que está faltando de cada uma? Tá tudo ok? Não está ok? O que você precisa de mim? Como que eu te ajudo? Me ajuda assim, me ajuda assado. Ok. Cara, de segunda para frente eu não encosto a mão mais, né? De segunda na parte da manhã, depois da reunião ali para frente, as pessoas têm que tocar o trabalho da forma que elas entendam que vai dar certo, que vai entregar no prazo, com qualidade e tudo, né? E aí entra a estrutura organizacional, que aí você tem um organograma muito bem montado. Eu vejo muito nas empresas, isso é muito normal, tá? Nas empresas que a gente está mentorando. Cara, quanto mais turmas a gente faz a Mentory Pro, mais eu entendo que as empresas não têm gestão nenhuma da comunicação visual. As empresas não têm gestão nenhuma, elas vão tocando na medida que o vento vai soprando, eles vão tocando ali. Eles não têm domínio na empresa deles. Domínio que eu falo é o seguinte: cara, eu quero vender 1 milhão. Para mim vender 1 milhão, os números são esses aqui. Então vai lá, beleza, o que eu vou fazer? Vou ter que fazer isso aqui para vender 1 milhão. Só que a pessoa ela fica presa no operacional. Ela não tem um engenheiro de produção. Mas por que ela fica presa no operacional? Porque ela pegou de repente um cara que era muito bom naquele dentro da empresa e passou o cara para gerente de produção. O cara não tem a mínima noção do que é ser um gerente de produção. O cara não tem a mínima produção de tempo de setup. O cara não sabe usar uma planilha de produção. O cara não sabe fazer uma produção puxada. O cara ele não consegue te dar um prazo de nada porque ele não tem noção. Ele só consegue te falar que eu acho que eu vou entregar tal dia, né? E ele não tem noção do time que ele tem em mãos, o que cada um faz, quais são as responsabilidades de cada um, né? Quais são as competências de cada um. Então acaba que isso vira um emaranhado de gente para fazer um monte de coisa, a informação não roda, ninguém sabe como fazer, quando fazer, de que forma fazer, e o negócio vira uma loucura. E aí você vira pro CEO e fala assim: cara, você tem que vender mais. O cara fala: cara, eu não estou conseguindo entregar nem o que eu tenho. E aí você vê empresas com muita gente vendendo pouco, né? Tem muito tempo ocioso, muito tempo de máquina ociosa, muito tempo de funcionário ocioso, sendo que se aquele cara prospectava, mexesse um botãozinho do negócio dele, ele aumentava o lucro dele em 100, 150, 200 mil a mais, e com o mesmo time, com a mesma equipe, ele entregava isso, né? Então a gente precisa colocar gestão no nosso negócio. Não é alta gestão não, gente, até porque os negócios de comunicação visual nossos são negócios pequenos. Não precisa ser uma alta gestão, mas você tem que fazer o arroz, o feijão, a batatinha frita ali e o bife acebolado. É o básico, né? Não é uma alta gastronomia,
numa empresa, uma multinacional, uma empresa que fatura bi por ano, não. Nós estamos fazendo um negócio que fatura ali, né, um valor agregado, né, um valor legal, mas tem que ter uma gestão eficaz no negócio. A gente tem que saber aonde que a gente tem que colocar cada coisa. A gente tem que saber onde que a gente está hoje, onde que a gente quer chegar. A gente tem que saber qual que é a meta financeira. A gente tem que saber qual que é a estrutura organizacional. Vamos fazer a analogia aqui em um time de futebol. Gosto muito de fazer analogia de empresa em time de futebol. Vamos lá. Cara, por que o time de futebol tem o time de futebol lá e sempre tem um reserva que joga naquela posição? Por exemplo, lateral direito. Sempre tem lá o lateral direito titular que está jogando e tem 2 reservas. Né? Tem um reserva de fato mesmo que é lateral, mas tem um meio de campo que joga pela lateral. Cara, isso é uma estrutura organizacional. Vocês estão entendendo? Aí quando você fala só do time que está dentro de campo, mas aí você tem o técnico, né? Aí você tem o nutricionista, aí você tem o massagista, aí você tem o médico, né? Aí você tem o fisiologista. Olha para você ver, isso é uma estrutura organizacional de um time de futebol. Não só quem está em campo jogando, mas existe todo um organograma de autoridade, de responsabilidade, de comunicação e de direção. Concorda comigo? Então olha como é que é importante a gente ter essa noção disso tudo. Para quê? Para a gente conseguir chegar no nosso objetivo. Vamos fazer analogia aqui no time de futebol. Pô, existe um planejamento. Qual que é o planejamento do time de futebol? Nós vamos disputar esse campeonato, esse. A gente vai entrar mais forte nesse, que esse é o mais importante. Na hora que a gente sair do outro, a gente vai colocar mais força nesse. Esse é o planejamento. Meta financeira. O que nós vamos gastar, né? E quais são as possibilidades de ganho desse campeonato? Pô, na Copa do Brasil, cada jogo que você ganha na primeira fase, você ganha 10 milhões. Na segunda fase, você ganha 30 milhões. O brasileiro, se chegar em primeiro, você ganha tanto. Chegar em segundo, você ganha tanto. Beleza. Agora, estrutura organizacional. O que nós vamos precisar para ganhar esse campeonato que a gente falou que quer ganhar aqui? Né? Vamos lá. Quem são as autoridades? É o presidente do clube. É o técnico de futebol. Né? Quem é a autoridade na parte de medicina? É o chefe da medicina do clube. E aí você vai cascateando. Quais são as responsabilidades de cada um? Qual é a comunicação que nós vamos seguir aqui dentro? Para todo mundo estar na mesma página, todo mundo entender da meta, todo mundo entender o que a gente tem que fazer, entender qual que é o resultado que a gente tem que atingir. Né? Qual que é a direção? Para onde que nós vamos primeiro? Quem que nós vamos dar mais energia? O que a gente quer fazer mais? De que forma a gente quer fazer? Olha a importância. Né? Então, isso aqui é um negócio que a gente tem que ter muito bem definido dentro da empresa da gente. Mais uma vez, não precisa ser uma altíssima gestão, mas tem que ser uma gestão do arroz e feijão, batata frita e o bife acebolado. Né? Para a gente comer bem e que é para a gente conseguir bater nossas metas. Conseguir entregar bem esses resultados que a gente quer, que é a meta que a gente vai fazer, que é o planejamento, a meta financeira, e depois estruturou. E aí acabou. O que eu vejo é isso, as pessoas não têm nenhum básico do básico. As empresas de comunicação visual, vou falar só de comunicação visual não, gente, vou falar das pequenas empresas, elas não têm nem o básico do básico. E aí por isso que muita empresa fecha, por isso que muito negócio acaba. Por quê? Porque não existe esse básico, entendeu? E quem faz o básico se destaca no mercado. Se destaca no mercado. Por que se destaca no mercado, Thiago? Porque ninguém faz. Aí uma empresa vai, pega e faz, e aí se destaca. A gente tem empresa nossa da Mentory Pro, empresa que faturava 150 mil, hoje faturando 500 mil no interior. No interior, a 150, 200 quilômetros da capital. Por que ela faz isso? Porque ela entendeu que é o seguinte, meu amigo, se eu não preocupar com isso, eu não vou sair do lugar. Tem tantos anos que eu estou aqui patinando, e não consigo sair. Por quê? Porque você não tem uma gestão eficaz. Você não conseguiu juntar os pontos. Quais são as coisas mais importantes de uma empresa, uniu esses pontos e falou assim, cara, agora eu preciso fazer isso funcionar. Você não conseguiu fazer isso. Quando consegue fazer isso, e tem vários mentorados nossos que conseguiram fazer, quando consegue fazer isso, você fala, putz, agora eu consigo crescer o meu negócio tanto que eu quero.
Eu tenho a rédea do meu negócio na minha mão. Eu sei que para me vender 100 mil a mais mês que vem, eu tenho que trabalhar X horas a mais, eu tenho que prospectar X clientes a mais, eu tenho que colocar X atendimentos a mais. E aí você consegue ir crescendo, organizando, e o seu negócio vai embora. Então, de fato, a gente precisa disso, precisa preocupar com a gestão. E uma coisa que eu falo aqui para todos os CEOs que estão aqui vendo aqui no ao vivo, nós temos 12 pessoas aqui ao vivo agora. Preocupa com a gestão do negócio, sai do tático e da operação. Preocupa com a gestão. Vou preparar para minha foto aqui, ó. Isso, a live está acabando. Tomando meu café. Ótima segunda-feira para todos vocês que ficaram acompanhando a gente aqui ao vivo. Vai estar no gravado depois. Todo mundo acompanha lá. Gente, ótima semana. Um abraço para todos. Vamos com Deus que segunda-feira é corrido. Abraço, até mais.